Tem um vídeo do Henri Bugalho chamado Ciro Gomes no Greg News irrita ciristas. Eu não vou comentar sobre o vídeo específico, eu vou comentar sobre um adendo que ele faz no meio do vídeo, um pequeno trecho do vídeo onde ele relembra, né, ele tá comentando sobre essa coisa de votar ou não votar no Lula no primeiro turno e como existem pessoas que defendem a tese de que sim, a gente tem que votar por conta de um monte de votos de prefeitos e blá 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 e apoiados do Bolsonaro e que contestar esses votos seria mais problemático, então, né, no primeiro turno, do que no segundo turno. Seria mais fácil o Bolsonaro dar um golpe se ele perder no segundo turno do que no primeiro. Eu não vou me centrar nisso. Eu vou centrar que nesse contexto ele tá falando, ele lembra da Rita Von Hunt, que ele já tinha feito o vídeo, que inclusive já comentei alguma coisa aqui, e ele comenta que a Rita Von Hunt tem o direito de votar em quem ela quiser, o que tá muito certo, mas daí ele comenta sobre certa tese da esquerda radical ou extrema esquerda, e é esse o meu ponto desse vídeo. Então o Henri Bugalho vai dizer que a tese do quanto pior, melhor, tá? Então, quanto pior tiver a situação no país que a gente está, melhor. Por quê? Porque a gente quer a revolução, a gente quer uma revolução, quer instaurar um sistema socialista / comunista, e pessoas um país, um povo muito feliz, um povo com alto índice de desenvolvimento no seu país, não vai querer revolução. Ele cita a Noruega. A Noruega tem um IDH muito alto, em Noruega todo mundo lá é feliz, ou a maior parte das pessoas lá é feliz, blá 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 blá. Lá não teremos revolução. Então existe uma extrema radical, e ele sempre se refere, quase generalizando, ele fala da esquerda radical, às vezes a maioria, blá blá blá, e ele se refere então a essa esquerda radical que quer piorar o Brasil, para que possa ter revolução. Pessoas com fome podem ficar indignadas e querer uma revolução, sendo que numa social-democracia, uma coisa mais centro-esquerda, que é a posição do Henri, não vai ter essa revolução porque as pessoas vão estar satisfeitas em algum grau, né? Então ele vai dizer que a gente não quer revolução, né? Ninguém quer revolução, ninguém quer morrer em revolução, e de fato, assim, ele não está tão errado, na verdade, pelo menos, né, em dizer que revolução é um assunto delicado, que a gente precisa pensar bem, mas ele está errado, assim, errando feio, errando rude, ao achar que a esquerda radical aqui no Brasil está defendendo, de fato, piorar a situação, e eu queria comentar isso. Antes de tudo, para quem está chegando no canal, eu queria me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a deixar aquele like maroto, ativar o sininho, e quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveito para agradecer quem já está contribuindo com o Apoia-se. Se você não pode contribuir, dá uma engajada no canal, recomenda o canal para outras pessoas, que já ajuda bastante. Então, antes de tudo, né, eu não quero polarizar aqui com o Henri, eu já falei aqui que eu gosto do Henri Bugalho, a gente tem algumas discordâncias, tem muitas concordâncias, inclusive essa crítica que o Henri Bugalho faz à tese de quanto pior, melhor, é uma crítica que Foucault também faz. Eu procurei nos meus arquivos, né, tem muitos artigos de Foucault que eu já li, e eu não achei aonde que está essa crítica, então eu vou ficar devendo. Vocês podem confiar na minha palavra, podem não confiar, mas em algum momento Foucault, que é alguém que critica certo tipo de marxista, alguém que tentou ficar no Partido Comunista e não conseguiu, porque tinha homofobia, o próprio Althusser confessa que a homofobia espantou Foucault do Partido Comunista, e mais uma série de coisas. Foucault, então, que é crítico e que realmente se deparou em alguns momentos com essa crítica de quanto pior, melhor. Então essa é uma crítica que ela existe, tá? E no final do vídeo eu vou comentar um pouco mais. Eu quero primeiro falar da Noruega. Já vai pensando pro final do vídeo. Quem da esquerda radical que você conhece, dos influencers, etc., ele tá falando mais num contexto de YouTube? Quem da esquerda radical que defende quanto pior, melhor? Vai pensando, vamos falar um pouquinho da Noruega. Mas então que fique claro, tá? O Henri não tá tirando do nada algum absurdo nem nada, não é isso que eu tô dizendo, tá? Ele tá inclusive concordando com Foucault, que vai dizer isso em algum contexto, algumas décadas atrás, se referindo a outro público. Então o meu ponto aqui é a quem que o Henri está se referindo, né? A Foucault eu nem saberia dizer quem especificamente. Ele tá dando uma alfinetada numa entrevista que aconteceu há décadas atrás, e por mais que eu estude Foucault, eu não tenho esse nível de especialização a saber quem especificamente ele estava pensando quando ele diz isso. Mas eu queria saber, né, a gente está pensando o presente, então eu queria saber melhor quem o Henri Bugalho está pensando quando ele diz que a esquerda defende que quanto pior, melhor, porque eu acho que fica claro que essa esquerda radical, ao qual eu me incluo, inclusive, tá, gente, eu não vejo ninguém defendendo quanto pior, melhor. Mas então, assim, ele citou Noruega, e eu lembrei que tinha um videozinho sobre a Noruega que eu tinha visto. Eu fui num canal, então, tá, o canal Razão Econômica. Eu só vi esse
vídeo da Noruega. Tem inclusive no canal Razão Econômica tem um vídeo anti-Rússia que eu achei muito duvidoso. Enfim, eu não tô recomendando o canal, tá? Eu vou deixar o link do canal aqui, do vídeo que eu me usei para basear, porque eu não sou um especialista em Noruega, mas eu queria entender, né, então a riqueza da Noruega, para inclusive contra-argumentar com o Henry, né, torcendo para que o vídeo ajudasse meu ponto de vista, e de fato ajuda, porque eu sou parcial e admito, tá? Então, a Noruega é o maior IDH do mundo, segundo o vídeo. Eu tô tudo confiando na autoridade do cara que fez o vídeo, sendo que eu já duvido um pouco, assim, né, não achei, assim, o canal uma maravilha. Me parece um canal aí centro-esquerda, centro-direita, então não é nem alguém da esquerda radical, tá? Mas é um canal que tenta analisar a Noruega e, a princípio, tá preocupado com os fatos e não faz um vídeo tão ideológico assim. Se faz é um vídeo ideológico meio pró social-democracia, porém dá pra problematizar um pouco isso. Então tá, Noruega, maior IDH do mundo, menor nível de desigualdade do planeta. Segundo o autor do vídeo, jamais uma sociedade atingiu o nível de desenvolvimento humano que a Noruega fez nos últimos 70 anos. Lembrando que a gente está falando de um país com 5 milhões de habitantes. A gente não está falando do Brasil, que tem 200 e poucos milhões de habitantes. A gente está falando de um país com 5 milhões de habitantes. Um país que em 1940 tinha uma economia baseada na pesca e em serviços de navegação. Na década de 60, tudo muda drasticamente, com uma palavrinha mágica: petróleo. Uma empresa chamada Phillips Petroleum encontrou uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que ficou sendo de um país com 5 milhões de habitantes. O que aconteceu ali? Os grandes empreendedores tornaram o país o maior nível de IDH do mundo? Não. O Estado, o governo, se apropriou dessa reserva de petróleo e criou uma estatal chamada Statoil. Mais uma vez, né, fizeram o lindo e maravilhoso "o petróleo é nosso". Essa empresa ela foi privatizada em 2001, mas o governo mantém 67% das ações da empresa. Ou seja, ele é sócio majoritário, né? E que vocês sabem que sócio majoritário é quem manda. A Noruega também colocou um imposto de 78% para quem quiser explorar petróleo no Mar do Norte. Um dos maiores impostos que você vai ver por aí. No vídeo, ele vai dizer que eles se prepararam para não cair naquilo que se chama de doença holandesa, que foi quando a Holanda descobriu uma grande reserva de gás natural, começou a ganhar muito dinheiro com isso, valorizou demais a sua moeda, fez com que seus produtos parassem de ser então comprados por outras pessoas do mundo afora, e isso fez com que eles ficassem dependentes do gás natural. Pensando nisso, né, não querendo cair na doença holandesa, que já mais uma vez eu preciso deixar claro que eu não entendo muito do que eu tô falando, eu tô pegando aí um pouco, né, de conhecimento da Noruega para mostrar que, olha só, tem um pouquinho aí, tem um ideal aí bem socialista aí, se você for pensar, né? Embora esse socialismo misturado com o capitalismo, que é o único socialismo que pode existir e desenvolver-se num país onde Estados Unidos e Europa, Estados Unidos principalmente, né? Mas Estados Unidos e Europa vão intervir e vão forçar, né, ferrar com qualquer país que queira ser autônomo, que queira ter o seu próprio sistema de governo. Então, um economista chamado Herman Skallen propôs uma solução para não cair nesse problema da Holanda. A solução seria pegar todo o dinheiro arrecadado com o petróleo e destinar para um fundo de investimento controlado pelo governo da Noruega. O retorno dessas ações seriam utilizados em gastos públicos. Para vocês terem noção, em 2019, os investimentos, né, o lucro desses investimentos foi de 180 bilhões para a Noruega, tá? Vamos lembrar da população da Noruega. Esses 180 bilhões foram investidos em educação e saúde, universal, tudo lindo e maravilhoso lá. A Noruega é uma das maiores investidoras em empresas como Apple, Google, Microsoft e Nestlé. Em 2018, eles marcaram uma reunião com o Facebook e exigiram medidas para controlar fake news. Eles têm um grande poder de intervir nas grandes empresas, porque eles têm muitas ações. Eles intervêm em aproximadamente 6.900 empresas ao mundo afora, e eles têm uma lista de empresas que eles meio que boicotam, empresas relacionadas a tabaco e armamento e empresas com altos níveis de corrupção. Então, quando o Henry fala que na Noruega o cara não tem razão nenhuma para derrubar a democracia burguesa que fez ele ter essa qualidade de vida, a gente já tem algo a problematizar, né? Porque
A gente está falando aí de uma alta intervenção do Estado na economia, como desejam os socialistas, e a gente está falando de um Estado que se apropriou do maior meio de produção, enfim, de uma sorte, inclusive, né, de ter um país pequeno com muito petróleo, mas o que enriqueceu a Noruega, o que literalmente enriqueceu a Noruega foi o Estado se apropriar dos meios de produção e torná-los públicos, que essa é basicamente a principal premissa do socialismo, né? Eu tô estudando, li lá o Elias Jabbour, quero até comentar aqui no canal sobre China, etc. Né? Não é que não tem burguesia na China, é que lá na China não é a burguesia que manda. E pelo que eu tô entendendo, na Noruega não é a burguesia que manda. Então eu queria deixar essa reflexão, né? Que democracia burguesa que está enriquecendo a Noruega? O que está enriquecendo a Noruega é intervenção estatal, apropriação do Estado dos meios de produção, do meio de produção que enriquece a Noruega, e investimento disso em saúde, educação, em coisas para a população, sem que a gente tenha uma burguesia mandando. Pelo contrário, são eles que mandam, inclusive em burguesias do mundo afora, porque eles controlam, eles têm ações e eles estão preocupados com a sustentabilidade, com a saúde, com a educação dos noruegueses. Então, de fato, os noruegueses não têm por que se revoltar, mas não é muito por medidas burguesas, tá? Não é por democracia burguesa nem nada. É muito em conta daquilo que a esquerda radical defende. Então, vamos lá, né? Vamos brincar agora, né? Vocês que me assistem, quem são essa esquerda radical que vocês seguem? Coloca aqui quem são as pessoas de esquerda radical que vocês gostam, quem são os influencers, né? Então, posso citar alguns nomes, né? Mais famosos aí, Jones Manuel, Sabrina Fernandes, Rita Von Hunt, né? São os nomes famosos aí que estão em evidência, né? Que são esquerda radical. Quem deles está buscando piorar as coisas, né? Quem é que está votando no Bolsonaro? Você quer piorar o Brasil? Pronto. Não tem erro, vota no Bolsonaro. Quem dessa esquerda radical está dizendo para votar Bolsonaro? Quem está querendo ferrar com tudo? O Jones Manuel está se candidatando porque ele quer melhorar as coisas. Você vê a Sabrina Fernandes, quando fala do Lula, ela faz todas as críticas dela, mas ela fala, olha, o Lula não acha fome engraçado. Isso já é muito melhor do que toda a direita brasileira e muitos outros governantes. Então ela não está demonizando o Lula ou buscando a tese do quanto pior, melhor, tá? Então eu queria saber de fato, né? Queria que vocês me falassem aí quem são essa esquerda radical, ou se vocês têm ideia, quem acompanha mais o Henry, a quem que ele está se referindo, porque eu não faço a menor ideia. Poderia falar da Laura Sabino, poderia falar dos meus camaradas do Sextou, né? Eu não sei se o Renan se diz esquerda radical, mas é bem esquerdinha também, inclusive amigo do Henry, já fez participação lá. Então o Glaucio Gonzalez e o meu querido Pedro, né, também são bastante esquerdinha, bastante radical, e nenhum deles, gente, tá defendendo piorar tudo, tá? Gustavo Gaiofato, História Cabeluda, um canal que eu gosto muito, também esquerda radical, também não tá defendendo ferrar com tudo pra ter revolução, embora queira, né, queira mudar a ordem burguesa das coisas, como todo mundo que eu citei aqui gostaria. E inclusive espero que vocês citem nomes também aí pra gente brincar, né, de esquerda radical, de entender essa esquerda radical, e ver se tem algum esquerdista que eu gostaria, inclusive, de ir lá e ouvir as ideias, que defenda que quanto pior, melhor, porque o que deu a entender é que o Henry tá fazendo espantalho. Mas agora vamos, então, né, vamos falar de alguém, Slavoj Zizek, eu não sei pronunciar esse nome, e eu vou ser sincero, eu não gosto do Zizek, tá? Ele é muito desonesto quando ele fala de pós-modernidade, nunca li nenhum livro dele, já assisti várias palestras, já li várias entrevistas dele, inclusive eu vi o debate dele com o Jordan Peterson, achei ruim, achei que se eu tivesse oportunidade de debater com o farsante que é o Jordan Peterson, eu faria melhor, modéstia à parte, achei ele bem ruinzinho, bem fraquinho, embora, claro, do lado do Jordan Peterson, ele é um gênio, mas não gosto, tá? Não pode ser que eu venha me arrepender, pode ser que eu venha ler livros dele e ache os livros bons, mas todas as entrevistas que eu li são bem ruins. Ele, inclusive, é alguém que defende, eu vou botar a entrevista aqui também, que o Trump foi uma coisa boa para os Estados Unidos. Eu vou ler só uns trechos, tá? Você saudou a ascensão do Trump? Pergunta o entrevistador. Porque Trump é uma bênção, embora protagonize um tipo de conduta horrível, capaz de todas as rupturas. Justamente por isso pode desencadear alguma reação.
Então, eu vou deixar a entrevista, vocês leiam a entrevista inteira, tá? A tese leninista, pulei um trecho, a tese leninista de quanto pior melhor nunca trouxe nada de bom. Lenin sustentou que a guerra era boa porque traria revolução. Duvido que agora uma guerra contribuísse para nada. Minha afirmação era específica para os Estados Unidos, não para outros casos. Agora estão acontecendo coisas cruciais no Partido Democrata, surgem os novos democratas de esquerda. Isso não teria ocorrido sem Trump. Foi ele quem rompeu o consenso liberal centrista. Que coisas cruciais que estão acontecendo no Partido Democrata? Eu tô meio desatualizado. Se você sabe de alguma coisa que revolucionou o Partido Democrata dos Estados Unidos, que agora o Partido Democrata dos Estados Unidos não é só mais um liberalismo que parece bom somente em contraste com o republicano, né? Porque republicano é muito lixo, mas enfim, né? Não é como se os democratas fossem tão melhores. Inclusive, recomendo de novo A Tirania do Mérito, do Michael Sandel, que já tem review aqui no canal. Mas ele cita Lenin, não tem leitura suficiente de Lenin, mas vamos lembrar que a União Soviética surge num contexto de guerra, tá? Então a gente está num outro contexto, não cabe trazer Lenin para os dias de hoje, não estamos num contexto em que dá para fazer revolução da mesma forma que a Revolução Soviética foi feita. Então, assim, eu considero de fato a tese do quanto pior melhor desatualizada, tá? Mas eu queria saber quem é que tá defendendo ela. E se você tá achando estranho eu achar o Zizek problemático, né, a entrevista é um show de horrores, eu vou ler mais um trecho para finalizar o vídeo. O que me preocupa é que a Europa está perdendo. Por isso apoio o recente chamado de Emmanuel Macron e Merkel para criar um exército europeu. É fundamental para a Europa continuar unida como União Europeia, com todas as suas imperfeições e com sua corrupção. Trump e Putin trabalham sistematicamente para desunir a Europa. Bom, não vou comentar sobre isso, né? É só para dar aquela alfinetada e aquela problematizada. E se alguém gosta do Zizek, por favor, traga, né, pontos interessantes do Zizek, porque ele realmente é alguém muito querido na esquerda e a minha falta de bagagem de leitura dele talvez me deixe enviesado para não gostar muito dele. Essa entrevista não ajudou muito, as outras entrevistas também não, o debate com o Jordan Peterson também não, as falas desonestas acerca do pós-modernismo também não, mas enfim, então vamos lá, né, gente, vamos problematizar aí o que é essa tal de esquerda radical, porque eu vou deixar aí uma tese no ar, né? Não existe nada mais moderado no mundo do que a esquerda radical. Radicalismo mesmo tá nos outros que acham que as pessoas morrendo de fome, que acham que uma classe proprietária dos meios de produção, que é coisa menos científica do que o conceito de propriedade, né? Mas enfim, uma classe proprietária dos meios de produção pode explorar o mundo inteiro, aumentar cada vez mais a desigualdade e de fato criar um sistema econômico que está destruindo literalmente o planeta. Isso pra mim é radical, tá? Isso pra mim que é radical. Pra mim nada mais moderado do que ser de esquerda radical. Então é isso, espero que tenham gostado e até mais.